Boa noite, muita paz para todos e para todas, uma alegria muito grande poder estar aqui, aceitando o convite do nosso irmão, para a gente fazer algumas reflexões em torno do tema ressentimento. Esse tema nós temos exposto em algumas casas, e nós nos baseamos no livro Conflitos Existenciais, de Joana de Ângeles, onde temos um estudo todas as segundas-feiras, no canal do Lado Prozebem, sobre esta obra. De tal forma que, como é um tema muito atual, nas casas que nos convidam, nós temos abordado esse assunto. E normalmente eu brinco um pouco perguntando assim: quem não tem ressentimento nenhum, levanta a mão. Todos têm. E é comum, de uma certa forma, né? Pelo tempo de vida que nós já temos, guardarmos algum tipo de ressentimento por algum motivo, por alguma ocorrência do nosso passado. Mas lá no livro Conflitos Existenciais, Joana aborda o tema buscando identificar as possíveis causas para o surgimento do ressentimento. Em seguida, ela aborda quais são as consequências desse sentimento em nossa vida, para, numa terceira parte, ela propor uma terapia para a gente se libertar do ressentimento. E como causa possível, ela começa afirmando que um grande psicólogo, Alfred Adler, lançou a sua teoria, a sua tese, de que todos nós buscamos ter poder. Todos nós, desde quando nascemos. Né? E aí a pergunta que se faz, e quem a faz é a Joana em outro momento: ter poder para quê? Com que objetivo? Né? E a gente vai ver que na própria natureza existe esse predomínio da busca do poder. E quando você alcança esse poder, normalmente tem por base o encontro com a felicidade, com o prazer e assim por diante. Então essa busca, poderíamos assim dizer, com base na proposta do grande psicólogo, ela é inata em todos nós. Se formos fazer aqui uma breve reflexão, nós chegaremos a essa conclusão: todos nós queremos ter poder de alguma forma. E para termos esse prazer dentro da existência, essa alegria dentro da existência, que poderia ser traduzido como sendo uma busca constante de bem-estar. Ok, mas quando nós não conseguimos fazer esse exercício desse poder, para ter esse controle, somos contrariados, nós reagimos. E isso está presente, inclusive, no próprio reino animal, como ela pontua ao analisar a questão. O macho, por exemplo, quando é recusado pela fêmea, ele não aceita e parte para a agressividade. Nós humanos melhoramos bastante essa questão, mas ainda está presente em nós, por nós sermos ainda predominantemente muito presos às experiências nas reencarnações passadas, onde nós buscamos desenvolver esse lado nosso mais animal, mais primitivo e assim por diante. De tal forma que quando a gente faz essas considerações, para a gente entender a base da nossa movimentação na atualidade. Porque quando se agride, é porque, de uma certa forma, você foi recusado ou recusada, né? Incluindo também aqui o feminino, tá? Você não tem o seu desejo satisfeito, isso lhe frustra, lhe deixa revoltado, contrariado, e a depender da estrutura emocional de cada um e das suas experiências transatas, isso pode desembocar num processo
de violência, de agressividade. É por isso que ela também vai nos propor que, dentro dessa busca de entendimento, o Freud lançou a ideia de que todo ser humano, ele, na verdade, não é bom por natureza. E quando ele exercita a bondade de alguma forma, é como se fosse um mecanismo de defesa para poder se compensar. E aí, diante de a percepção de Adler, a percepção de Freud, de que nós não temos uma bondade genuína, surge uma nova psicologia mostrando que nós trazemos conosco, de forma inata, esse germe da bondade. É a chamada psicologia profunda, a psicologia de Jung. E a psicologia espírita, sobretudo, vai nos demonstrar que nós, enquanto espíritos encarnados, trazemos conosco essa fonte de bondade. Por sermos filhos de Deus, herdeiros dele. Tá? Agora, muitas vezes, tudo isso está em forma de potência, como uma semente que precisa ser desenvolvida, desde quando encontra o terreno propício, as situações climáticas propícias para essa eclosão. Significando dizer, em outras palavras, à luz da doutrina espírita, que o mal não tem uma existência real no sentido de ele ser inato na criatura. É um acidente de percurso na sua viagem evolutiva, porque o destino final é o bem, é o amor, como já cantava Jesus. Dessa forma, não dá para a gente imaginar, conforme a escala espírita apresentada por Kardec, um espírito puro com qualquer resquício de natureza mal dentro de si. Então a gente pode entender assim essa questão, né? Porque às vezes a gente diz, o mal não existe. Não, o mal está aí, está presente no mundo. E vejam vocês, quando a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo e analisa a questão da pluralidade dos mundos, Santo Agostinho propõe uma escala espírita, numa espécie de colocação dos mundos em planos evolutivos. E ele coloca como primeiro plano a existência dos mundos primitivos, onde as primeiras encarnações dos espíritos em evolução começam a acontecer. A Terra já passou por essa fase há milhões de anos atrás. E a segunda categoria, os mundos de provas e de expiação, que a gente conhece muito bem porque é o nosso. Já se canta o surgimento do mundo de regeneração, que ainda demora um pouco para se implantar. Né? E no mundo de provas e expiações, segundo Santo Agostinho, a característica marcante principal é a predominância do mal. E aí a gente pergunta, o mal predomina em nosso mundo? Principalmente na atualidade com que a gente está vendo? Sim. Mas isso, repito, é um acidente do percurso evolutivo. Não é algo definitivo. É isso que a gente precisa entender bem. Tá? Por isso, ele não tem um caráter de eternidade. Já o bem, sim. Porque quando instalado e nós nos tornarmos esses espíritos superiores ou espíritos puros, ninguém poderá tirar essa condição de nós, a da constante capacidade de amar. Por isso Jesus bateu muito nessa tecla do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo, amar como ele amou, né? E que, consequentemente, ninguém iria ao Pai senão por ele. Então, o caminho está traçado. Quando vamos alcançar o destino, aí vai correr por conta de cada um, no seu esforço, na sua vontade. O fato é que esse verdadeiro poder dentro desse enfoque que é proposto pela psicologia
profunda não se encontra nos recursos, digamos, como ela propõe, amoedados dentro da nossa sociedade, ou no relevo, na posição social que se ocupa, ou política, no religioso, no cultural, onde quer que seja. Porque quando se fala de buscar felicidade, a gente precisa entender bem o que é ser feliz. E felicidade para a psicologia é você ter prazer, ter alegria. Então qualquer pessoa pode ter isto. Mas isso não é sinônimo de felicidade. Porque desde quando você tem, por exemplo, o poder, seja ele de que tipo for, monetário, político, qualquer que seja, e você pode fazer aquilo que de uma certa forma você quer, você deseja, você tem momentos de felicidade. Mas quantas pessoas, por exemplo, no mundo têm tudo isso, mas não são felizes? Então, pesquisas mostraram que para você ser feliz, você precisa ter um sentido de vida, independente dessas condições, dessas posições dentro da sociedade, ok? Agora, é lógico, não vamos tapar o sol com a peneira. O poder, o dinheiro, seja de que tipo for a situação de poder, ajuda, desde quando você saiba utilizar. E é com isso que a doutrina espírita vai nos mostrar que normalmente nós temos essa necessidade de dominar, de controlar. E queremos ter poder para isso, porque entendemos que assim é que nós vamos conquistar o bem-estar que nós almejamos. Se a gente for olhar a história do ser humano, desde o início da sua evolução, a história dos povos é essa busca constante, né? Onde a intenção é essa. Mesmo que a intenção não seja o mecanismo utilizado para alcançar isso, seja o ideal, mas essa é a intenção, de bem-estar, de segurança e assim por diante. Então, toda vez que a gente não consegue exercer esse poder, a gente se frustra. É uma recusa afetiva, é um emprego que a gente almejava e a gente não conseguiu, uma promoção que a gente desejava e não logrou. Então há uma frustração. E essa frustração pode nos conduzir ao ressentimento. Porque a gente às vezes fica com raiva do outro ou dos outros, por não termos alcançado aquilo que nós almejávamos, responsabilizando pelo que nos sucedeu. E aí é tipo assim, a gente não aceita. E veja que de carona com tudo isso vem a questão do egoísmo, do orgulho, e por aí vai, né? É por isso que muitas vezes na própria sociedade a gente vê esse ressentimento se transformar em crimes terríveis, porque o outro parte então para aninhar na sua mente um processo de retaliação, de vingança e assim por diante. Isso a nível individual, né, de uma pessoa para outra, ou com relação a um determinado grupo. Então a gente vai vendo que o ressentimento é esse sentimento que a gente guarda, proveniente de alguma mágoa, por algo que alguém nos tenha feito em algum momento da existência. Por isso, quando eu perguntei quem não tem, levante a mão, ninguém levanta, porque em algum momento a gente teve uma encrenca com alguém, ou alguém teve com a gente, né? Assim como nós temos, os outros também têm ressentimento de nós. E às vezes isso pode ser gerado por uma forma equivocada de analisar a questão, porque pensamos assim: tudo na vida é percepção. Como você percebe, como você olha. Por isso, uma mesma ocorrência tem reações diferentes das pessoas, porque ela vai perceber conforme o óculos que usa. Se a lente for azul, ela vai ver o problema azul. Se for verde, vai ver verde, e assim por diante. Então, o que para um é ofensa, para o outro não é. Mas para aquele que é uma ofensa, vai haver o quê? Mágoa.
E a mágoa vai evoluindo porque você começa a imaginar uma maneira de prejudicar o outro, de fazer uma retaliação, de se vingar. E aí ela vai propor que é nesses momentos, vamos colocar assim, que você baixa a sua vibração, a sua energia, e sintoniza com mentes que têm afinidade com o seu propósito, que no caso aí é de proporcionar, por exemplo, uma vingança. E o que é que acontece? Nós começamos a sintonizar com essas mentes do espaço, ou da erraticidade, do mundo espiritual, como se queira, e começamos a imaginar coisas que passam a ser potencializadas por essas outras mentes. E muitos crimes surgem a partir desse intercâmbio, sem nos darmos conta. Porque é uma questão de você parar racionalmente e analisar, né? Por que Jesus recomendou perdoarmos quantas vezes forem necessárias? Por isso. Porque quem não perdoa, guarda mágoa. E se guarda mágoa, isso vai dar em ressentimento. E o ressentimento pode evoluir para um processo mais complexo, né, de vingança, que pode culminar num homicídio, um autocídio e por aí vai. Então é problemático. Então o perdão é bom para quem perdoa e, por extensão, para quem é perdoado. Isso é fundamental, porque a gente pensava que é bom para quem é perdoado. Agora, será que nós perdoamos mesmo? Porque quando nós temos uma cultura religiosa, a gente se baseia naquela coisa de que nós precisamos ser bons. Não é isso? Não é? Então a gente vai aprendendo. Então tem coisas que as outras pessoas nos fazem e que nós aprendemos e a gente diz, ó, eu perdoei. Ou seja, você não foi para uma retaliação, para retribuir do mesmo jeito. Mas será que isso ficou completamente zerado? E Divaldo narra oportunamente numa de suas palestras que ele, há muitos anos atrás, desenvolveu um problema cardíaco. E fazendo os procedimentos de hábito para cuidar do caso, ele conversa com Joana de Ângeles sobre aquela dificuldade que estava tendo naquele momento, e ela lhe sugere fazer um trabalho de autopercepção, de autoconhecimento, de busca interior, para identificar onde estava a origem do problema cardíaco. Porque normalmente todo problema fisiológico, normalmente, tem as suas exceções, né, partem da alma. E faz com que o corpo crie a situação necessária para desenvolver a problemática. Okay? Isso hoje muito estudado pela psicossomática, pelas neurociências, a interferência da mente no corpo e assim por diante. E ele foi para frente do espelho, como ela sugeriu, e lá, depois de dias de reflexões, de observações, ele se dá conta que a origem de tudo estava há 30 anos atrás. Quando ele teve uma situação muito difícil na vida e perdoou. Pelo menos ele achava que tinha perdoado, como um bom espírita. Mas ficou alguma coisa lá dentro, uma mágoazinha que se transformou num ressentimento e ficou lá escondido. Porque, às vezes, a dinâmica na nossa psique funciona assim. Nós perdoamos, nesse caso aqui que nós estamos citando, no caso dele. E aí ele acha que perdoou, é tipo assim, ok, vou esquecer isto. Mas só que não fica completamente resolvido porque ficou um resquício de mágoa e de ressentimento. Aí manda para o inconsciente. Porque nós temos a área consciente, que é essa que nós estamos aqui agora. E o inconsciente, o nome está dizendo, está inconsciente. A consciência não toma conhecimento do que está lá, a não ser em determinados momentos, em função de algumas circunstâncias. E foi para o inconsciente dele. E 30 anos depois volta na forma de uma problemática cardíaca. Deu ideia, gente, da coisa? Aí o que é que acontece diante disso? Ele aí vai ressignificar tudo aquilo de 30 anos atrás para se livrar
daquele ressentimento. Mas vejam vocês, a essa altura, 30 anos não são 3 dias. Ficou o quê? O físico já danificado, prejudicado. E aí tem que cuidar. Mas se livrou da causa, da origem que poderia aumentar. Um outro exemplo que eu acho fantástico é de Chico Xavier. Ele chegava às 3 horas da manhã, 4 horas da manhã em casa, e aí o que é que acontecia? A vizinha dele gostava muito dele, mas ficava com uma pena de Chico Xavier, com uma dó, porque ao chegar, como ele gostava muito de cães e cachorros e gatos, ele tinha vários em casa. Ainda ia cuidar dos gatos e dos cachorros. E tinha um cachorro doente que dava muito trabalho. Tinha que dar remédio, aquela coisa todinha, comida na boca, papapá e tal. E ela, com pena de Chico Xavier, toda madrugada ver aquela situação, resolveu acabar com o problema dele. E envenenou o cachorro. Né? Se essa for a forma de resolver os problemas dos outros... Aí resolveu o problema. E Chico, é lógico, deduziu que tinha sido ela que tinha feito isso. E se magoou. Mas como bom espírita, perdoou. Jesus mandou perdoar 70 vezes, 7 vezes. E voltou ao trabalho. Uma semana depois, ele mandou: Chico, vamos parar as atividades porque não está dando certo. Mas como assim? Existe uma sombra escura no seu coração e que está prejudicando o desenvolvimento dos trabalhos. Mas, resolva, Chico. Mas como eu vou resolver? Você vai descobrir no meio. Aí ela mata meu cachorro, me magoa e você ainda me dá bronca. Olha que negócio. Mas, resolva, Chico. Mas me sugira como resolver. Procure descobrir o que é que a nossa irmã mais quer nesta vida e ver se você pode satisfazer o desejo dela. Ele aí foi pesquisar e o que ela mais queria era uma máquina de costura. É lógico que naqueles idos lá de 50, 60, você ter uma máquina de costura não era coisa fácil. Não é como hoje, né? Que é fácil você adquirir. Mas também tinha uma vantagem. Você podia comprar uma com prestação para 60 vezes, que quando chegar no final você pagava quase o valor da máquina, não tinha os juros exorbitantes como se tem hoje. Ele aí foi, comprou com todo sacrifício a máquina e, num determinado dia, chegou com o presente e ofertou a ela. Ao ver que era o sonho da sua vida, sua máquina de costura, um foco de luz se desenvolve no seu chakra cardíaco e ela, ao abraçar Chico Xavier, transfere essa energia, essa luz para o seu coração, que automaticamente desmancha aquela sombra que ali se encontrava. Veja, Chico foi uma questão de dias, resolveu a sombra. Poderia agravar porque ele já tinha um problema cardíaco. E hoje está demonstrado, e ela vai citar, quantas vezes nossas raivas, nossas mágoas, nossos ressentimentos provocam problemas no corpo. Por quê? Ressentimento é um lixo que a gente guarda na casa do coração. Quem guarda lixo dentro de casa por mais de 2 dias? É por isso que o carro passa de 2 em 2 dias. Lá onde eu moro é assim, né? Terça, quinta e sábado. Mas eu acho que nos bairros outros também. Porque se você ficar com uma semana com a lixarada dentro de casa, o que acontece? Sujeira, mau cheiro, bicho, doença. Agora você imagina a gente guardando isso dentro da gente, ou a gente não guarda lixo mental e emocional? Guardamos durante anos. E aí a proposta, consequentemente, terapêutica que ela vai nos propor, é você fazer uma recapitulação, uma revisão. E a gente sugere assim, para um pouquinho, um instante, e anota quais são os seus ressentimentos. Vai pegando um por um, se tiver mais de um, é lógico, né? E aí, depois vai trabalhar um por vez, não queira trabalhar tudo de uma vez. Para poder, então, a partir dessa questão, você ir identificando de quem você se ressente,
Por que se ressente? Traz de volta aquilo à tona. Para poder ressignificar e se liberar desse sentimento perturbador dentro de si. Se a situação foi muito difícil, muito grave, e você não consegue fazer isso a sós, procura ajuda. No próprio centro, uma ajuda terapêutica, o que for, com um familiar, mas procura, que é uma forma de você externalizar essa energia que está dentro de você, formando sombra, como no caso do Chico Xavier, como no caso do Divaldo. E olha que a gente está falando de Chico Xavier, a gente está falando de Divaldo, imagine nós. Né? Que ele ali na hora deu aquela perdoada. Se fosse nós, o que é que a gente faria? A gente estaria xingando o outro, que iria fazer e acontecer se não fizesse, ou não é? Então, diante dessa realidade, o que é que você faz? Identificar. E como você identifica? Querendo fazer a identificação. Porque se estiver no inconsciente, tá, o que é que acontece? Você não sabe. Não tem problema nenhum. Aí vem uma outra questão que é nós nos perguntar, vem cá, eu estou perdoando como deveria perdoar? Aí eu perdoo, mas às vezes a gente perdoa e diz assim, só que deixa entregue, porque como somos espíritos, a lei de causa e efeito vai cumprir o papel dela. Aí a gente bota para as leis divinas fazer o que nós não temos a coragem de fazer. Deixa estar. Tudo tem o seu momento. Deus há de cuidar. E há aquelas pessoas que quando a outra se arrebenta, né, por ser um bom cristão, bom espírito, ainda diz assim, tá vendo? A vida é justa. Deus tarda, mas não falha. Como se fosse Deus punindo a outra pessoa. Então, na verdade, o exemplo vem de Jesus. O quanto foi maltratado, o quanto foi ferido, e você via ele o quê? Perdoando e passando, perdoando e passando. Até o momento final, na cruz, quais são as palavras dele? Naquele momento decisivo lá, no finalzinho. Pai, perdoa-os. E justifica, segundo Emmanuel, o perdão dele, porque eles não sabem o que fazem. Que é tipo assim, porque se soubessem, não fariam. Então, quando a gente faz, a gente não tem ideia do que está fazendo e do que vai sofrer como consequência, dentro da lei de causa e efeito. Então, Jesus propõe o perdão, porque você guardar mágoa, ressentimento, é problema para você e não para o outro. Me lembro de uma pessoa que ela chegou e me disse assim, né, que ainda tinha muita mágoa, muito ressentimento de uma ocorrência de uns 10 anos atrás, quando um guarda de trânsito multou vindo de Salvador para Aracaju. E aí, olha a questão da percepção. Entendeu que o guarda humilhou, não quis liberá-lo da multa, e por aí vai. E você ainda traz isso com você até hoje. Imagine você vindo de Salvador, novamente, e aí o guarda lhe para. Você de imediato reconhece que é o mesmo guarda de 10 anos atrás. O que é que passa a acontecer nesse instante? Você rompe aquela bolsa que está lá dentro, com aquele ressentimento todo guardado, e vem tudo à tona. E o guarda não está nem aí para você, nem se lembra da tua cara. Então veja que o problema não é o guarda ter feito ou não feito, é você como lida com isso. O guarda pode até ter humilhado, não justifica. Mas como eu recebo essa humilhação? Olha Jesus. Tentaram humilhá-lo quando foi preso, foi maltratado, chicoteado, né? Foi tão humilhado que botaram uma coroa de espinhos na cabeça, uma capa e um caniço na mão, simbolizando ele como rei dos judeus.
maltratado, fazendo ele levar uma cruz de uns 50, 60 quilos aproximadamente, subindo uma colina de 1,5 quilômetro. Isso fora a prisão e as chicotadas que tinha recebido. E ele aceitando tudo. Por quê? Vai sofrendo várias quedas. E num daqueles momentos, uma mulher chamada Verônica vem com um lenço de linho, enxuga-lhe o rosto e grita para a multidão: vede como é grande o meu sofrimento. E Jesus tem a oportunidade de erguer a cabeça e ver o choro das mulheres. Verônica, Maria de Magdala, Joana de Cusa, Maria de Nazaré e outras mulheres presentes, né? Porque é interessante, os homens tudo correram. O único que ficou por perto foi João, que tinha 17, 18 anos e estava cuidando de Maria, a mãe de Jesus. E aí Jesus, ao observar aquelas mulheres chorosas, pronuncia aquela frase enigmática, que a doutrina vem nos explicar o significado. Mulheres, não choreis por mim, choreis por vós e pelos vossos filhos. Porque se fazem isto à vara verde, que era ele, o que não farão aos gravetos secos, que somos nós. Então significa que todos nós, dentro da reencarnação, dentro da existência física, temos dificuldades. Temos o que Joana chama os desafios existenciais, onde a grande proposta da vida com esses desafios é crescimento, é progresso. Kardec, ao perguntar aos espíritos qual o objetivo da encarnação, ele não diz que é pagar débito do passado, não é karma. Eles afirmam categoricamente a evolução, progresso. Essa é a grande finalidade. Agora, como a gente já vem reencarnando sucessivas vezes e não usamos bem o livre-arbítrio, caímos na condição da lei de causa e efeito. E aí, de carona, nós vamos aprendendo e resgatando, aprendendo e resgatando. Então é tipo, quem não tiver nenhum problema na vida, não é para estar na Terra. Não é. Porque todos têm. Financeiro, de saúde, de família, de trabalho, no campo afetivo, todos têm. E quando você não tem problema nenhum, entre aspas, os seus familiares ou as pessoas que você ama têm. E que acaba sobrando para você. Então você sofre. Ou não é assim? Você tem tudo para ser a pessoa mais feliz do mundo. Mas às vezes carrega uma cruz nessa relação com os outros e que às vezes você reencarnou comprometido em ajudar, em auxiliar, em fazer e acontecer. Então todos passam por dificuldade. Emmanuel tem uma expressão forte numa mensagem de um livro dele que ele diz assim: não tem progresso, não tem evolução sem dor. E a gente quer evoluir sem dor. Evoluir sem dor. Então o relacionamento com o outro não está dando certo? Ok, para, repensa, deixa aí. Ao invés de se sentir diminuído ou diminuída e sua autoestima ir lá para baixo, se achar um lixo, levanta a cabeça e afirma que o outro não sabe o que está perdendo. Se valoriza e deixa, solta, deixa ir embora. Porque talvez esteja lhe poupando sofrimentos mais tarde. Mas aí vem aquela coisa do poder, de não aceitar a rejeição, do orgulho. Eu não aceito. E nessa área da afetividade, do amor, a gente chega, se não for meu, se não for minha, não vai ser de mais ninguém. Aí vai, mata, suicida-se, e aí? E depois? Dentro de uma percepção materialista, é isto, está resolvido com a morte. Mas para a percepção espírita, espiritualista, de imortalidade da alma, não fica resolvido. Só complicam as coisas. E isso para tudo. Aquele emprego que era dos sonhos e não consegui, ok, vamos ressignificar e vamos seguir em frente. Aquele filho, aquela filha que não resultou naquilo que eu imaginei, faz parte,
do aprendizado. E aí estamos sempre nos perguntando, pensamos assim, ok, o que eu preciso aprender aqui? Qual o sentido disso para mim hoje? E se você quer de fato, porque quando você lança a pergunta, você está lançando ao seu inconsciente. E se você quer ouvir a resposta vai vir. Ou então a gente pergunta para Deus, meu Deus, por quê? Agora é preciso querer ouvir a resposta de Deus. Porque às vezes a gente pergunta, mas não quer ouvir. A resposta é que vem de lá para cá. E aí fica complicado. Por quê? Normalmente queremos do jeito que nós queremos. Uma das maiores causas de sofrimento no mundo é esse processo, no meu entender, de não aceitação da sua realidade. O que é que a gente quer dizer com isso? Aceitar o real, o que é. Aceitar não é você cruzar os braços. É você entender que aquilo acontece por alguma razão de ser. Você aceita e busca trabalhar para modificar o panorama das coisas. A aceitação vai eliminar o problema? Não. Vai eliminar o desafio? Não. Vai mudar a sua percepção na forma de lidar com ele. Essa é a questão. Por isso, uma vez, também há muitos anos atrás, no Rio, numa palestra sobre felicidade, um grande empresário lá da cidade, no final foi perguntar a Edivaldo se ele era um homem feliz. Sou. E aí ele fez uma segunda pergunta, mas o senhor tem problemas? Tenho. Mas como é que o senhor é feliz se tem problema? Porque eu sei administrar os problemas que eu tenho. Então você é feliz. Quantas pessoas com câncer estão felizes? Quantas pessoas saudáveis estão infelizes? Quantas pessoas com dificuldades nas finanças estão felizes? E assim vai. Quantas pessoas com problemas gravíssimos dentro do lar, na área das suas afetividades, mas estão felizes? E a doutrina espírita vem em nosso socorro quando nos sinaliza com a imortalidade da alma, com a possibilidade da reencarnação, que estamos submetidos à lei de causa e efeito. A gente vai entendendo que esses desafios existenciais da vida é para o nosso progresso. E como queria Kardec, no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, é porque as aflições da vida têm uma razão de ser. E ele analisa muito bem causas atuais, causas anteriores das aflições. Então, se a gente for olhar, nós vamos ver que temos causas que são do passado e muitas delas são do presente. Porque não soubemos fazer essa movimentação do nosso livre-arbítrio aqui e agora na atual existência. Então, ok, eu estou sofrendo as consequências disso por algum motivo. Então, por que eu vou guardar mágoa do outro se isso me prejudica? Vou me liberar. Vou soltar isso. E quando você assimila essa realidade, começa a fazer esse exercício, você passa a olhar o outro como Jesus o via ali do alto da cruz. Perdoa, porque não sabe o que faz. É tipo, ok, ele está me fazendo um mal agora. Não deveria, mas está sendo feito. Mas se eu for me igualar, eu é que vou estar fazendo mal e vou gerar problemas para mim. Então, como eu não quero isso, vou lidar com essa realidade e seguir em frente. E é aí que às vezes pessoas dizem, né, que os cristãos, os espíritas sinceros, têm sangue de barata, porque não revidam. Porque no senso comum é para revidar. Mas se você revida, está sendo igual ao outro. E aí o que é que ocorre? Você aceita a proposta desafiadora do outro e entra na mesma faixa de energia. É dessa forma que quantos e quantos vídeos mostrando essa realidade nos dias atuais, por não sabermos relevar, por não sabermos desculpar, por não sabermos entender que às vezes o outro está num momento difícil. Por exemplo, normalmente a pessoa agressiva, ela tem problemas. Lá no fundo, com exceções, é lógico, ela não está sendo agressiva porque quer ser.
Às vezes a agressividade é uma forma de gritar por socorro, por conta dos problemas que se tem. Tá? Existem as exceções porque há aquelas pessoas que são agressivas de uma certa forma, porque já trazem uma bagagem, e tanto assim que elas são mais momentaneamente, porque querem ser e não tem como evitar no momento. Nós mesmos, quantas vezes agimos com agressividade? É porque nós queremos? É porque somos maus? Não, é a coisa do momento. Mas no fundo, quando você vai analisar, você encontra, okay, a possível causa. Cansaço, alguma mágoa, alguma decepção, alguma coisa que faz com que você tenha essa resposta mais agressiva, porque não está tendo o controle da situação. E quando a gente não tem esse controle, e não tem como você ter ele de forma absoluta, não tem, por mais cuidados que você busque ter, né? Porque nós estamos sujeitos a uma série de fatores que independem da nossa vontade. Então você pode fazer tudo bonitinho, tudo direitinho, mas de repente não chega ao resultado que você gostaria que chegasse. E isso me lembra André Luiz, no livro Nosso Lar, ou é no capítulo 1 ou capítulo 2, quando ele reclama de Lísias, que era o enfermeiro que cuidava dele. Um ano aqui no Nosso Lar e minha mãezinha não veio me visitar, olha que mãe ingrata, e morar numa colônia acima de Nosso Lar, quer dizer, era mais evoluída do que ele, e não veio visitar ele, né? E ele reclama, e Lísia diz, olha, é uma questão de você querer. Aí André narra que, como uma criança pequena, ele bate o pé e eu quero. Aí Lísia sorri e disse, não, 3 etapas. Saber querer. É preciso que você saiba o que você quer. Por que você quer? O que você objetiva com isso? Segundo, esforço para concretizar o querer. Trabalho. Terceiro, merecimento justo. Às vezes eu paro e analiso assim, de caramba, olha, eu estou fazendo o primeiro item, eu estou sabendo querer, já estou fazendo o segundo item, me esforçando pra caramba, mas a coisa não vai. O que é que há? Não há ainda o mérito. Não há o merecimento. Tá? E quando a gente quer, ok, então vamos continuar esforçando. E muitas vezes o mérito não vem nesta vida, gente. Vem numa próxima existência. E quando a gente entende essa dinâmica, fica mais fácil a aceitação da realidade existencial em que a gente se encontra, com os problemas que nós temos, com as dificuldades que nós temos, e buscando fazer o melhor ao nosso alcance. Então a melhor forma de se libertar do ressentimento é deixando essa energia sair. E para ela sair, a gente tem que abrir a tampa de onde ela se encontra. E nessas meditações, nessas reflexões, vai soltando, trazendo questão por questão. E vai fazendo a sua parte. Como uma pessoa uma vez pegou, fez esse exercício, aí lembrou-se de um familiar que já morava distante, e aí ligou para a pessoa para poder resolver aquela questão, mas o outro disse, não quero conversa com você. Mas estou te ligando porque para gente, não quero saber mais. Acabou. E bateu o telefone. Aí ele pergunta, mas e aí agora? O problema agora é dele, não é seu. Você resolveu o seu. O problema agora é com ele. Tá? Chico Xavier, para a gente finalizar. Eu não perguntei o tempo, porque senão eu falo até 10 horas. Se eles quiserem. É até 10? Oi? Antes de meia-noite? Mas vai ter cafezinho e bolo? Porque espírita gosta de comer, de uma merenda, viu? Chico Xavier, para a gente finalizar. Havia um encontro de trabalhos assistenciais e depois de uma reunião que Chico fez para avaliar alguns pontos e tal,
Na semana seguinte, ele nota a ausência de um companheiro. Na outra semana, de novo. Ele aí pergunta, né? O grupo, foi que houve? Fulano não veio, a segunda vez? Pois é, Chico não está vindo. E aí Chico foi fazer uma reflexão, que ele deixou de vir depois daquela reunião. Aí foi analisar se ele tinha dito alguma coisa que tivesse ofendido, magoado e tal, e não acha nada. Mesmo assim, parte, na terceira semana, até a casa do cidadão, do confrade. Bate-lhe a porta, ele abre, não o manda entrar, e Chico diz: meu irmão, temos sentido a sua falta e tal, e eu percebi que foi depois daquela nossa reunião, e veja, se porventura eu disse alguma coisa que o ofendeu, que o magoou, me perdoe. O homem olha Chico da cabeça aos pés e diz: Chico Xavier, de duas, uma. Ou você é a pessoa mais humilde do mundo, ou é a pessoa mais sem vergonha. E me dá licença, e bateu a porta na cara de Chico. Dá para imaginar como é que Chico voltou para casa, né? Foi direto pro quarto chorar, como ele fazia quando tinha essa situação. Aí tá ele lá chorando, se acabando, aí chega a irmã. O que foi, Chico? Como se não soubesse de nada. Nosso irmão e tal, pá. Ok, Chico. Você fez a sua parte. Você não fez nada de errado, conforme você analisou e tal. Mas, Chico, não tem mais. O problema não é seu, o problema é dele. Enxugue as lágrimas e vamos trabalhar. Porque a gente fica querendo mudar o outro de qualquer jeito. Tem que ser do jeito que eu estou achando que tem que ser. Mas ele tem que perdoar. Não tem coisa nenhuma. O outro dá o que tem para dar e acabou. E você aceita se você quiser. É uma questão de você aceitar ou não aceitar o que o outro está te oferecendo. Por isso, quando Jesus manda dar a outra face, quando formos esbofeteados, né, não é dar outra face para baterem de novo. Mas a outra face do ódio é o amor. E com o amor vem a capacidade de perdoar. Pensemos nisso e nos liberemos desse lixinho que nós guardamos, né, dentro do nosso coração e que a gente chama de ressentimento. Foi um prazer estar com vocês, muita paz.